Quero convidar você, com todo carinho, a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 14, verso 9. Esse versículo será a base da nossa reflexão e o caminho pelo qual vamos seguir nesta mensagem. O texto diz assim: foi exatamente com esse propósito que Cristo morreu e ressuscitou, para exercer domínio como Senhor tanto sobre os mortos quanto sobre os vivos. Esse versículo não é apenas o ponto inicial da nossa mensagem, mas também o fundamento que sustenta tudo o que vamos compartilhar hoje. Antes de avançarmos, quero propor algo simples, apenas com objetivo didático. Vamos declarar esse texto juntos. Não muito rápido, nem muito devagar, como nos tempos da escola. Vamos lá. Foi exatamente com esse propósito que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Pai, nós oramos pedindo a Tua graça, a atuação do Teu Espírito Santo e a luz do céu sobre os nossos corações. Que não recebamos apenas informação, mas uma transformação interior produzida pelo Teu poder. Desde já Te glorificamos, certos de que o Senhor fará uma obra pessoal e profunda em cada um de nós. Oramos em nome de Jesus, amém. Esse texto revela, de forma clara e profunda, o verdadeiro motivo da morte e da ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo é direto ao afirmar que Cristo morreu e voltou à vida para exercer senhorio absoluto. O tema desta mensagem é exatamente esse: o senhorio de Cristo, algo central em toda a Bíblia. A palavra Senhor no original grego Kyrios não se refere apenas a alguém respeitável, mas a alguém que possui autoridade total. Era o termo usado tanto para o dono de um escravo quanto para o imperador romano. Ou seja, fala de domínio, governo e autoridade suprema. Diferente do uso leve que fazemos hoje da palavra Senhor, o sentido bíblico comunica alguém que governa completamente a vida de outra pessoa. Quando Jesus ensinava sobre o reino de Deus, ele deixava claro que todo reino tem um rei. Onde há um reino, existe governo. A mensagem bíblica, do começo ao fim, gira em torno dessa verdade. Cristo reina. Desde o início da igreja, o senhorio de Jesus foi anunciado junto com a salvação. No dia de Pentecostes, Pedro declarou que Deus fez Jesus Senhor e Cristo. Mais tarde, ao anunciar o evangelho aos gentios, ele afirmou que Jesus é o Senhor de todos. Quando o carcereiro perguntou a Paulo o que precisava fazer para ser salvo, a resposta foi clara: creia no Senhor Jesus. Mais uma vez, o reconhecimento do senhorio vem antes da experiência da salvação. Em Romanos 10, Paulo explica que a salvação acontece quando confessamos com a boca que Jesus é Senhor e cremos no coração que Deus o ressuscitou. A confissão central da fé cristã não é apenas reconhecer Jesus como Salvador, mas como Senhor. A salvação é consequência desse reconhecimento. Jesus resumiu o conceito de senhorio de forma muito prática quando disse: por que vocês me chamam de Senhor, se não fazem o que eu mando? Isso revela algo fundamental. O senhorio de Cristo se manifesta por meio da obediência. Reconhecer Jesus como Senhor não é apenas uma declaração verbal, mas uma decisão diária de obedecer. Esse é um tema sério, profundo e essencial para a nossa caminhada com Deus, e merece toda a nossa atenção. Chamada para o canal CTA. Essa mensagem é do canal Luciano Subirá. Se essa palavra falou com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Agora comenta aqui embaixo de qual país você está assistindo essa mensagem. Quero muito saber de onde você nos acompanha. Que Deus te abençoe poderosamente com o tempo. Deus começou a me levar a compreender algumas coisas de forma mais profunda. Lembro que, em 2018, publiquei um livro chamado Impacto da Santidade. Durante todo o ano de 2019, percorri praticamente todo o Brasil, passando por diversos estados, ensinando sobre a doutrina da santificação. Eu realizava conferências em que ministrava por cerca de 3 horas em uma única noite. O objetivo era muito claro: mostrar que santidade não é um tema secundário ou periférico dentro da fé cristã. Ela não ocupa um lugar opcional na doutrina bíblica. Quando observamos o propósito eterno de Deus, isso fica evidente. Efésios 1,4 nos diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele.
Ou seja, santidade faz parte do plano original. Então começamos a trabalhar esse tema de maneira prática. Afinal, o que é santidade no dia a dia? Em termos simples, é viver afastado do pecado. E o que a Bíblia define como pecado? Em 1 João 3,4 está escrito que pecado é a transgressão da lei, ou seja, desobediência. No fundo, quando falávamos de santificação, estávamos falando de crescimento em obediência. Dentro dessas conferências, eu dedicava cerca de 40 minutos apenas para explicar que a graça de Deus não é permissão para pecado, mas a força que nos capacita a obedecer. Com o tempo, ficou claro para mim que não é possível viver santidade, um tema tão central, sem compreender corretamente a atuação da graça. Por isso, no final de 2021, lancei outro livro chamado Graça Transformadora. Todo o ensino sobre graça tinha um propósito muito específico: mostrar que ela nos capacita a obedecer e que a obediência é a expressão prática da santidade. Durante um período de jejum e oração, o Espírito Santo me deu uma visão ainda mais ampla. A partir disso, comecei a escrever um terceiro livro, formando uma trilogia. Ele ainda não foi lançado, mas quando sair, com certeza vamos anunciar com força. Nesse tempo, Deus me deu um entendimento completo para sistematizar a doutrina da obediência. Quando terminei esse material, com algo em torno de 300 páginas, o Senhor começou a falar comigo claramente. O próximo tema que você vai trabalhar é o senhorio. Porque no fim das contas, o senhorio também se expressa por meio da obediência, né? Esses temas estão profundamente conectados. É impossível tratar tudo isso de forma rápida, quando em 3 livros foram necessárias cerca de 1000 páginas para desenvolver esse conteúdo. Mas às vezes precisamos de uma visão geral, uma macrovisão bíblica, e em outros momentos precisamos aprofundar cada parte dessa visão. Hoje quero apresentar exatamente isso, um panorama bíblico do senhorio de Cristo, para que possamos entender a importância da obediência na prática da vida cristã. E como em qualquer construção sólida, precisamos começar pelo problema. Tudo começou no Jardim do Éden. Precisamos entender qual era o plano original de Deus, onde tudo se perdeu e o que deu errado no caminho. Só depois de compreender o problema é que conseguimos enxergar com clareza a solução que Deus ofereceu. E a partir disso, entender o chamado prático de Deus para mim e para você vivermos debaixo do seu governo. O apóstolo Paulo faz essa releitura em Romanos 5,12, quando diz que, por meio de um só homem, uma referência clara a Adão, o pecado entrou no mundo e por meio do pecado veio a morte, que alcançou toda a humanidade. O dano não foi apenas individual, ele afetou toda a raça humana. Quando a Bíblia fala de morte, ela não está se referindo ao fim da existência, mas à separação. A morte física separa o corpo do convívio com este mundo, mas não anula a existência espiritual. Da mesma forma, a morte espiritual fala de separação do relacionamento com Deus. Isaías 59:2 afirma que as iniquidades fazem separação entre o homem e Deus. O pecado rompeu a conexão. Efésios 2 nos diz que Deus nos deu vida quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas qual foi a raiz de tudo isso? Um único ato de desobediência. Deus havia sido claro, todas as árvores do jardim estavam disponíveis, exceto uma. A desobediência humana, a rebeldia, tornou-se o ponto central do problema da humanidade. Por isso, precisamos enxergar o pecado exatamente como a Bíblia o define. Mais uma vez, 1 João 3,4 deixa isso claro: pecar é desobedecer à lei de Deus. Em outras palavras, o pecado é desobediência. Todo o caos começa aí. Esse pecado inicial gerou algo ainda mais profundo, um problema de natureza. Em Efésios 2, Paulo diz que éramos, por natureza, filhos da desobediência. Ele explica que vivíamos segundo os padrões deste mundo, seguindo inclinações da carne, e estávamos debaixo de condenação. Adão não apenas cometeu um erro isolado, o pecado afetou sua natureza. E essa natureza corrompida foi transmitida a toda a humanidade. O pecado não é apenas um ato, é uma condição interior. O Salmo 51 declara que o homem nasce em iniquidade. O Salmo 58 afirma que os ímpios se desviam desde o nascimento. Deus ilustra essa realidade em Jeremias 3:23, ao perguntar se o etíope pode mudar a cor da sua pele ou se o leopardo pode remover suas manchas. Assim como essas características fazem parte da natureza, o pecado havia
se tornado parte da condição humana. Deus não estava dizendo que não haveria solução. Pelo contrário, Ele estava preparando a humanidade para entender qual era de fato o verdadeiro problema, para que então pudesse compreender plenamente a grandeza da solução que Ele mesmo providenciaria. E muitas vezes nós olhamos para um evangelho onde parece que Jesus só veio perdoar os nossos pecados e remover a condenação dos nossos pecados. Nós sabemos que Ele também veio fazer isso, mas nós precisamos entender que Ele veio fazer mais do que isso. Porque se o problema é uma desobediência crônica, incurável, um problema de natureza, só existe uma solução para isso. Não adianta a gente imaginar que Deus vai ficar enxugando o gelo e querer que todo santo dia e você vivamos sendo perdoados sem a capacidade de ser transformados. Essa era a limitação da antiga aliança. O livro de Hebreus diz, que os ritos cerimoniais da lei não podiam aperfeiçoar aquele que prestava culto. É por isso que esse povo vivia de perdão em perdão, mas não havia transformação. A grande mudança da lei para a graça, ela vem apontando um elemento específico. Romanos capítulo 6, verso 14 diz: o pecado não mais terá domínio sobre vós, porque não estáis mais debaixo da lei? Sim, debaixo da graça. O que? E você precisamos entender que a graça não veio nos libertar da lei, ela veio nos libertar do pecado, dessa natureza rebelde, dessa natureza desobediente. E nós precisamos compreender então qual é a solução. Se o problema é uma natureza rebelde, nós estamos a entender que a solução é a mudança de natureza para uma onde seja possível obedecer. Porque é que Jesus disse para Nicodemos, em João, no capítulo 3, no verso 6, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Jesus está dizendo, em outras palavras, para Nicodemos, o problema da humanidade foi o nascimento. Foi aí que deu ruim. Nós nascemos parecidos com o primeiro Adão e nos tornamos herdeiros dessa natureza. Agora tem que nascer outra vez, mas não do mesmo protótipo, não da mesma matriz reprodutora. Agora precisamos ser gerado de uma outra matriz reprodutora, de um outro protótipo para receber uma nova natureza. 2 de Pedro 1 diz, a fim de que vos torneis participantes da natureza divina. O novo nascimento proporciona uma mudança de natureza. E nós precisamos entender que isso é uma solução que não se limita a Deus, apenas eu perdoo os pecados que você cometeu. Eu removo a condenação do que você já cometeu. Mas isso significa que aqui haverá um ambiente de empoderamento, de capacitação para que a gente pare de pecar. E João, no capítulo 8, no verso 11, nós vemos Jesus dizendo daquela mulher que foi apanhada em flagrante adultério. Jesus disse, onde estão os teus acusadores? Jesus disse, eu também não te condeno. Mas ele disse para ela, vai e não peques mais. E nós precisamos parar de pregar um evangelho que mutila a graça de Deus e apenas anuncia a primeira parte. Não há mais condenação. Isso é verdade. E Deus seja louvado por isso. Romanos, capítulo 8, verso 1. Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Segunda aula, Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas delas já passaram, que tudo se fez novo. Nós somos gratos a Deus por isso. Mas o que Ele ofereceu é maior do que isso. Esperava pelo menos a empolgação de alguns de vocês, eu vou repetir. Eu sei que você estava esperando eu pedir, então vamos lá. A remoção da condenação é algo extraordinário e nós somos gratos a Deus. Mas o que Ele tem para nós é maior do que isso. O Evangelho é um Evangelho de transformação. E nós precisamos entender que a solução é exatamente essa. O Senhor veio nos oferecer uma nova natureza. Então quero chamar a sua atenção para entender a construção desde a antiga aliança. Na época da lei, Deus usa o profeta Jeremias para anunciar a chegada de uma nova aliança. Jeremias 31, 33. Deus diz, porque essa aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. E também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Deus diz nessa nova aliança, eu não apenas serei o Deus deles, eles serão o meu povo. O fato de que eles poderão ser chamados de meu povo
é porque eu vou escrever no coração deles as minhas leis. Eu vou imprimi-las na mente de cada um. Deus está dizendo aquilo que nunca pôde entrar no mais profundo do ser deles. A ponto de moldar e mudar na natureza, Deus diz: eu vou colocar do lado de dentro a capacidade de andar na minha lei, em obediência à minha palavra. Nós precisamos entender que essa capacitação para a obediência é algo central no Evangelho. Então, se o problema, como destacamos em primeiro lugar, era a rebeldia humana, e você precisamos entender que a solução não é só perdão da rebeldia, mas ele está ligado à restauração da capacidade de obedecer. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então essa é a solução. E quando Jesus diz àquela mulher: não te condeno, vai e não peques mais. Eu sei que na cabeça de muitos de nós é uma mensagem difícil de absorver. Eu lembro quando, ainda garoto, adolescente, lendo Mateus 5,48, vê Jesus dizendo: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Primeira coisa que eu pensei, exagerou em Jesus. Estava empolgado, né? Porque na minha cabeça não é possível ser perfeito. O que dizer perfeito no mais absoluto padrão de perfeição, que é o do Pai Celestial? Mas se alguma coisa que Jesus falou não é digna de confiança, por que é que o resto seria? Então a gente tem que olhar em coisas fáceis. Só tem duas probabilidades lógicas aqui. Ou Jesus falou a verdade ou não falou. Mesmo que você queira desdobrar, ele não ter falado a verdade por motivos diferentes, né? Ou porque não conhecia, ou porque deliberadamente estivesse enganando. Nós sabemos que isso não cabe na pessoa de Jesus. Ele é luz, nele não há trevas alguma. A Bíblia diz que ele não pode mentir. Então eu e você precisamos olhar e dizer: espera aí, ele falou a verdade. Então é possível não pecar, não desobedecer. Isso não significa que a gente vá conseguir sozinho ou com nosso esforço. É aí que nós precisamos entender o que não só mudança de natureza, mas todos os recursos que acompanham essa obra da salvação e do Evangelho. Quais são os recursos que Deus nos disponibilizou? Porque mesmo com a experiência do novo nascimento, a mudança de natureza não é instantânea. Porque é verdade que você recebeu uma nova natureza sem perder a velha. Jesus explica para o Nicodemos, quando ele fala nascer de novo, ele diz: vou entrar no ventre da mamãe e ser dado à luz outra vez. Né? Jesus diz: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está dizendo: quando você entrou no mundo, foi o nascimento de carne, foi nesse que deu ruim. Não adianta repetir esse. Se houvesse uma forma hipotética de repetir o primeiro, você ia viver no loop, na repetição. Toda vez nascesse outra vez, nasceria com o mesmo problema e a mesma natureza pecaminosa. Jesus diz: o novo nascimento é no Espírito. Quando eu e você nascemos de novo, na experiência de conversão a Cristo, isso é o que acontece no nível do nosso espírito. É ali que nós recebemos a nova natureza. Mas, o dia que você se converteu, seu espírito desencarnou, desincorporou, saiu do corpo vagando por aí. Então essa nova natureza do seu espírito, ela está habitando dentro de uma morada velha, que é o seu corpo de carne, que carrega a velha natureza e inclinação ao pecado. E aí nós vamos ter que entender a orientação bíblica prática. Se despir do velho homem, está falando do comportamento antigo e se revestir do novo. A transformação não é instantânea, o aperfeiçoamento não é instantâneo, né? O livro de Provérbios já dizia, Provérbios 4:18, que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A progressividade. O Novo Testamento vai dizer em 2 Coríntios 3:18 que o Espírito nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor. A expressão transforma, a mesma que vai aparecer lá em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, é a palavra metamorfose. Ela não é transformação instantânea, é transformação por processo. Mas eu e você precisamos entender no que Deus quer nos transformar, qual a responsabilidade que nós temos, porque senão jamais viveremos a transformação. E essa transformação, ela nos torna semelhantes àquele que é o modelo de obediência, né? Aliás, é interessante aí você reconhecermos, né, que quando o Evangelho é pregado, toda a ênfase está ligada ao assunto da obediência.
Romanos 15, 18. Paulo diz assim: porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras. Então, quando ele falava de pregar o evangelho, conduzir os gentios à obediência. Essas afirmações não estão aí na Escritura à toa. Aliás, nós podemos dizer que a obra de Cristo na minha e na sua vida mudou o rótulo que nós tínhamos. Filhos da desobediência era parte do passado. Em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 14 e 15, a Bíblia diz: como filhos da obediência, não vos amoris às paixões que tinhas anteriormente na época da desobediência na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Toda a conduta e o comportamento do cristão precisa de transformação. E nós precisamos entender que isso não é apenas uma exigência, não é apenas uma imposição que Deus vai nos cobrar o tempo todo, mas é um projeto, é um alvo, e Ele tem toda uma capacitação para nos conduzir a tal. Mas nós precisamos entender o que Deus quer, se nós queremos corresponder com Ele e, de fato, dar a devida resposta. Não importa se a gente vai falar do primeiro tópico do problema, ou se nós vamos falar do segundo que estamos abordando agora, que é a solução. Primeiro do problema era a rebeldia. A solução é a restauração da obediência. Quando você olha para a definição do Evangelho, do que aconteceu com Adão, do que Cristo veio fazer, nós temos aí uma temática comum. Romanos 5,19, Paulo diz assim: porque pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A própria obra de Adão, que compromete tudo, é apresentada como desobediência, mas aquela que Cristo veio para reverter o que o primeiro tinha feito é apresentado como um padrão de obediência. E nós precisamos entender, o Evangelho transita, né? Dentro desse cerne, a própria perdição eterna é anunciada não só pelos que não creem. Nós sabemos, Jesus disse, quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Mas nós precisamos entender que a Bíblia o tempo todo também relaciona isso com obediência ou desobediência. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, final do verso 7 e o verso 8, falando do retorno de Cristo. A Bíblia diz: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, toda a temática proposta agora na obra de Cristo tem a ver com obediência, porque Ele está se concentrando na solução do que era o problema. Rebeldia e desobediência. A gente precisa dessa macrovisão, senão é difícil até entender o lugar de importância, né, que a obediência tem. Então, destacado o problema que era a rebeldia humana. Enfatizada a solução que envolve o empoderamento, a capacitação para a obediência, nós precisamos crer nessa capacitação. Eu olho para muito cristão e parece que eles acreditam que a tentação é algo sobrenatural, mas que resisti-la seria um esforço humano natural. Como é que nós vamos ganhar essa guerra? Aliás, eu brinco que o crente quando peca não lembra dos textos bíblicos, mas depois que peca vai confessar. Na verdade, muito crente não confessa, ele justifica. Eu brinco, e o mesmo crente que não lembrou do texto bíblico na hora de pecar, ele vira teólogo depois que pecou. Outro dia um falou para mim, pastor, como diz a Escritura, e aí começa a citar Romanos 7 de cor. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero, esse não faço. O mal que eu não quero, esse faço. Tipo assim, ó, não tem jeito. Eu falei, filho, Romanos 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus de forma correta. Um dia perguntei para um que tinha me confessado uma bobagem que fez. Falei, como é que você conseguiu chegar a esse ponto? Ele falou, culpa do Satanás. Falei, tenta outra. Essa Eva já tentou. O Adão jogou a culpa em Deus, na mulher. A mulher jogou a culpa no cão, né? Falei, tenta outra, que é essa no pastor. Está lá na Bíblia que o Satanás é tentador. Ele é o tentador, ele me tentou, a culpa é dele. Risas, eu falei primeiro aos Coríntios 10, 2 diz: o que está em pé, cuide para que não caia. Depois de chamar a gente, a responsabilidade fica. Para não cair.
No versículo seguinte, o verso 13, Deus diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. O texto diz que Deus é fiel, não permitirá que eu e você sejamos tentados além das nossas forças. E ainda afirma, pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento. Então, o que e você precisamos entender? Se a Bíblia está dizendo que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, a tentação é humana, ela é natural, ela não é sobre-humana, não é sobrenatural, mas o cara insistia, mas Satanás é o tentador. Eu falei, captura para Satanás, está do lado de fora, a tentação está do lado de dentro. Ele olhou para mim e falou, como assim? Falei, Tiago 1,14, cada um de vós é tentado quando atraído, enganado pelo próprio desejo. Falei, a sua concupiscência, seu desejo que te trola. Não, mas Satanás é tentador. Falei, vamos lá, o tentador está do lado de fora, a tentação está do lado de dentro. O tentador é sobrenatural, porque ele é um ser espiritual, mas a tentação é um desejo natural. O tentador externo, do lado de fora sobrenatural, não pode enfiar goela abaixo dentro de você. Um desejo que você não tem. O máximo que ele pode fazer do lado de fora é botar o cardápio debaixo do seu nariz e provocar e estimular o seu desejo. Então o tentador é sobrenatural, a tentação não é. E se a gente não reconhecer isso, gente, nós não vamos longe. Porque se a tentação é sobrenatural e eu tenho que vencê-la no meu esforço natural, deu ruim. Você já deu um perdido antes de começar, consciente ou inconscientemente. Agora, o que é sobrenatural nessa história? Não é nunca foi, nunca será tentação. Deus está dizendo, não sobreveio tentação, não fosse humana. Deus está dizendo, isso é natural. Então, o que é sobrenatural? O livramento. Deus proverá livramento. A única coisa sobrenatural é a capacitação para vencer a tentação. Há uma graça, há uma força capacitadora que nos empodera na nova aliança a vencer a tentação, a vencer a inclinação, desobediência e não pecarmos. Quantos são gratos a Deus por isso? Amém. Então nós precisamos entender que a proposta do Evangelho não é só ficar perdoando pecados que não podem parar de ser repetidos. É nos levar a um lugar onde haja aperfeiçoamento, onde haja transformação, onde haja essa capacitação e empoderamento, obediência. Essa é a solução. Dito isso, vamos para o terceiro e último lugar. A obediência é o cerne, o centro, a essência da prática da vida cristã. Você pode repetir isso comigo? Diga obediência, obediência é o cerne da vida cristã. É o cerne da vida cristã. Por que nós estamos aqui hoje reunidos como discípulo de Jesus, como igreja? Por causa de uma ordem de Jesus. Então, lá na grande comissão, registrada em Mateus 28, 19 e 20, nós vemos Jesus declarando, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantos são gratos por ser discípulos de Jesus? Por terem sido batizados. Mas era só isso, fazer discípulos nas nações e batizá-los? Não. Verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Jesus simplifica o motivo pelo qual eu e você nos tornaríamos discípulos, seríamos batizados, andar em obediência ao que Ele nos ordenou. Obediência é o cerne da expressão prática da vida cristã. E se você começar a observar qual é a relação que a obediência tem contra outros assuntos que são alicerces, fundamentos, da nova aliança, você começa a entender um pouco melhor a sua importância. Então vamos falar da fé. Abacu capítulo 2, verso 4 diz que o justo viverá da fé. Efésios 2, 8 diz, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Mas não é apenas salvar, ser salvo pela fé. A Bíblia fala de viver pela fé. Em Romanos 1,17, a Bíblia diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, assim como a transformação progressiva de glória em glória, um crescimento na fé. Então, é fé para salvação, mas é cada vez mais fé. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, vai estar Abacuque 24, pois está escrito, o justo viverá da sua fé. Todo o nosso relacionamento com Deus é fundamentado em fé. Hebreus 11, 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago capítulo 1 diz lá no verso 6, peça porém com fé, não duvidando,
pois o que duvida é semelhante à onda do mar, levada, agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Sem fé ninguém recebe nada de Deus. Nenhum de nós é questionar o quão central é a fé em toda a relação com Deus. E por que estamos mexendo no assunto da fé? Para ver a relação que a fé tem com a obediência. Em Romanos e Epístola de Paulo aos Romanos é o maior tratado bíblico sobre justificação, graça e fé. Em Romanos, o capítulo 1, dos primeiros versículos, especificamente o verso 5, Paulo está abrindo a epístola, faz as saudações. Um dos primeiros comentários que ele faz vai ser repetido num dos últimos versículos no final da epístola. Romanos 16, 26. Nos dois está a mesma frase. Qual é a frase? O apóstolo Paulo fala do motivo pelo qual o evangelho foi dado e diz assim: para a obediência da fé. Quando a Bíblia fala da fé, não é apenas algo para ser crido, como se a fé fosse uma espécie de sentimento. Essa fé ela se expressa por meio de ações. Às vezes os crentes fazem muita confusão, porque Paulo, quando vai falar da salvação, ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é o dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí nós temos um segmento no nosso meio que diz: onde tem fé não pode ter obras? Nunca foi o que Paulo falou, porque eu sei aqui Efésios 2, 8 e 9, você pega o verso 10 que na sequência diz: criados em, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então o que a gente diz é que o crente não é salvo pelas obras, mas ele foi salvo para as obras. Não é porque tem fé que as obras não estão presentes. Só que Tiago vai explicar isso de uma maneira ainda mais clara. Tiago diz assim: me mostra a sua fé sem obras, que eu pelas minhas obras mostro a você a minha fé. A Bíblia diz que a fé tem uma confissão. Tem que crer no coração e falar com a boca. A Bíblia diz que a fé tem uma visão. Moisés ficou firme como quem vê o invisível. E a fé tem ação, gente. Qual é a ação prática da fé? A obediência. Então vamos falar da fé que salva. A gente disse no início que não é apenas reconhecer Jesus Salvador, mas é crer e confessá-lo como Senhor. Senhor significa que Ele é o governante. Ele é o rei e Ele governa soberanamente sobre mim como súdito. Aí eu declaro que eu creio nisso a ponto de ser salvo, mas eu não obedeço o meu Senhor no dia a dia. A minha conduta está alinhada com a minha fé. Evidentemente que não. Então nós precisamos entender que a obediência é talvez a maior expressão de fé que nós podemos encontrar nas Escrituras. E aí você entende por que ela é um assunto tão central. Vamos pular para outro exemplo. E a ideia aqui não é esgotar. Vou falar só de 3, de vários que poderiam falar, e talvez eu fale mais ao longo do ano aqui. Quando questionaram a Jesus, lá em Marcos 12, de 28 a 31, sobre qual era o maior, o principal, o primeiro mandamento, você lembra a resposta a Jesus citando o livro de Deuteronômio? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Marcos 12, 30. Se amar a Deus é o maior mandamento, nós precisamos entender biblicamente qual é a melhor expressão do nosso amor para com Deus. Jesus define isso em poucas palavras em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele está dizendo: você me ama? Eu não quero só ouvir a sua boca dizendo isso, eu quero ver suas ações de obediência expressando isso. Quando eu era garoto, se aproximava alguma data festiva que envolvia meu pai, aniversário dele ou Dia dos Pais. E a gente começava a rodear, perguntar o que ele queria ganhar de presente. Evidentemente íamos pagar com o dinheiro dele, mas a gente queria fazer a cortesia com o chapéu dele mesmo. Para mim era frustrante porque meu pai sempre dizia: vocês não precisam de me dar nada. O único presente, o melhor presente que vocês podem me dar é a obediência. Para mim aquele era um clichê que eu não aguentava ouvir. Mas um dia meu pai falou: um dia você vai ser pai e vai me entender. E quando me tornei pai não entendi só ele. Entendi a expectativa do Pai Celestial que espera que nós, os seus filhos, possamos valorizar a obediência, entender que isso é um ato que expressa não apenas amor, mas honra. Jesus é claro nisso. Se aquele que tem os meus mandamentos os guarda, esse é o que me ama.
Então, qual é a forma como eu e você vamos expressar fé na conduta prática do dia a dia, Jesus nosso Senhor? Obediência. Qual é a forma como expressamos o nosso amor por Ele? O cumprimento do maior mandamento, obediência. E nós falamos a respeito de salvação, mas a salvação depende do reconhecimento do senhorio. Então vamos voltar na declaração de Paulo. Se no teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus entre os mortos e com a tua boca confessar Jesus como o Senhor, será salvo. Assim como fé, assim como o maior mandamento. Não dá para dizer que salvação não é uma das temáticas principais do Novo Testamento. Mas se para ser salvo, eu tenho que reconhecê-lo como Senhor. Vamos voltar ao que eu falei lá no início da introdução. Como eu e você podemos de forma prática expressar que estamos debaixo do Senhor? Lucas 6,46. Vamos voltar lá de novo. Por que que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Se eu sou Senhor, vocês têm que me obedecer. Então, se a essência do senhorio é a obediência e a essência da salvação, o reconhecimento do senhorio, como é que eu e você vamos transitar em qualquer dos principais assuntos da doutrina bíblica sem passar pelo terreno da obediência? Não é um assunto que eu e você tenhamos que ignorar, mas de alguma forma eu sinto que se nós não valorizarmos isso, a gente não vai conseguir levar as pessoas a um lugar de compreensão, prática do como andar nisso dia a dia. Alguém me perguntou quando em 2022 eu fiz mais de 120 edições da Conferência Graça Transformadora no país todo. O professor perguntou: pastor, por que o senhor está nesse socorro e correu o país todo? Falei: porque eu preciso convencer o povo que o assunto é importante, porque senão eles não lêem o livro. E por que a gente tem que convencer? Porque parece que durante muito tempo na doutrina bíblica a gente tratou da obediência como se fosse o tema dos poucos santificados, que talvez consigam chegar lá, e nós não entendemos que esse é o caminho de Deus para todo mundo. Mas se a gente começar a entender o lugar de importância, a gente tem que se deixar ser mais atraído, não apenas dar atenção, processar, digerir, mas entender as ferramentas práticas para que a gente viva nesse lugar de obediência, de sujeição ao senhorio de Cristo. Mas agora me deixe fazer outro questionamento. Eu falei da fé, falei do amor a Deus e falei da obediência, a redição ao senhorio dentro do processo de salvação, para mostrar que em todos esses assuntos a obediência está relacionada. Mas agora me permita fazer um questionamento. Essas áreas que nós abordamos, a gente pode, além de experimentar o avanço, a gente pode viver retrocesso, e a resposta é sim. Então vamos falar da fé. Porque alguns estão olhando para a conversão pela fé quase como se fosse o camarada que fez um concurso público para entrar naquele lugar de funcionário público, com instabilidade, que não pode ser mandado embora. Então eles acham que a conversão pela fé é assim: eu tinha que crer para entrar, agora que entrei ninguém me tira daqui. E a minha pergunta para as pessoas é: você realmente consegue acreditar nisso? Porque quando a Bíblia diz que eu sou salvo pela fé, mas que o justo vive de fé, e que a justiça, a justificação de Deus vai se revelando de fé em fé, significa que o quê? Foi começado, tem que ser continuado, de preferência que haja crescimento. Mas o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 4,7: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, porque Paulo iria se gloriar de guardar algo que não se pode perder. Agora, se pode perder a fé, nós sabemos que pode. O que Paulo escreve a Timóteo, 1 Timóteo 1,19, fala de alguns que naufragaram na fé. Eu sempre faço questão de explicar o que é essa alegoria. A maioria de nós hoje não se locomove usando barcos como eles na antiguidade. Mas o que era o naufrágio? Alguém entra num barco atracado num porto com propósito, sozinho em uma jornada, que quando encerrada o navio vai atracar no porto de destino, eles vão descer em segurança. Que era o naufrágio, a interrupção da jornada, impedindo a pessoa de chegar ao lugar, ao destino final, e ainda fazendo com que aquelas vidas se perdessem e perecessem. Paulo transporta isso para a fé e diz: alguns naufragaram, nunca terminaram a jornada de fé, não chegaram ao lugar onde deveriam. E você precisamos entender que a fé tem que ser mantida. E se obediência é uma expressão de fé, e você não podemos comprometer a obediência ao longo do caminho, achando que está tudo bem só porque um dia a gente creu.
Quando você fala do maior mandamento, Apocalipse 2, carta ao anjo da igreja em Éfeso, depois nos versos 2 e 3 elogiar toda a boa conduta, no verso 4 Jesus diz assim para o líder dessa igreja: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então o cara começou bem. A Bíblia chama de primeiro amor aquela descoberta de Jesus. Quando a gente vem cheio de paixão e empolgação, o Senhor disse: eu tenho isso contra você. Todo irmão falou para mim: pastor, o senhor pode orar por mim? Falei: claro, pelo quê? Falou: estou em crise. Eu falei: qual a crise? Falou: perdi o primeiro amor. Falei: não, então você não está em crise, você está em pecado. Ele me olhou assustado. Não, pastor, o senhor está levando isso muito a sério? Falei: não, é a Bíblia que diz isso. Ó, o que Jesus diz para a pessoa que ele fala de perder o primeiro amor. Lembra de onde caíste, chama de quieta, arrependa-se. Por que está chamando ao arrependimento? Volta à prática das primeiras obras, restaura isso. Isso não é uma crise. Ora, se o amor, que é o primeiro mandamento, que pode se começar muito bem, pode ser comprometido, e a expressão do amor é baseada na obediência, significa que pode ter processo nessa área. Gente, qualquer questionamento que nós vamos fazer vai nos levar ao mesmo lugar? Claro que sim. Em Gálatas 5:7, Paulo pergunta: vocês corriam bem? Quem foi que impediu vocês de continuar obedecendo a verdade? A obediência não pode ser comprometida, ela não pode ser relativizada ao longo da caminhada e nós precisamos ser diligentes nisso. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Em Hebreus, no capítulo 4, no verso 11, a Escritura diz: portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia. Repita comigo. A fim de que ninguém caia. A fim de que ninguém caia. Está falando de um esforço. A fim de que ninguém caia. Segundo aquele exemplo de desobediência, você vai olhar o contexto do texto, capítulo 3 e o 4. Está falando daquela geração que sai do Egito, mas nunca entrou na terra prometida. A Bíblia diz que eles se rebelaram contra Deus por 10 vezes no deserto. É por isso que a Escritura disse: hoje, ouvidos a sua voz, não endureça o coração. E a Bíblia está dizendo: nós temos que nos esforçar para ninguém cair, reproduzindo o exemplo de desobediência. Por que está registrado lá? 1 Coríntios 10:11, Paulo diz: essas coisas foram escritas para a nossa advertência, para nosso exemplo. Então a gente tem bom e tem mau exemplo nas Escrituras. Tem exemplo a ser imitado e tem exemplo a ser evitado. Mas a advertência é a sua obediência, seu nível de entrega, de rendição ao senhoria pode ser comprometido. Então, se eu sou salvo pela fé, mas começo crendo e paro de crer, como é que eu garanto a continuidade da salvação? Se o que Deus espera de mim como primário é amá-lo, e eu posso retroceder nisso, e a forma de expressar amor é obediência, no final das contas você percebe que tudo está relacionado a uma única temática. A obediência ela é central nas Escrituras. E você precisamos não apenas entender como crescer na obediência. A Bíblia diz no livro de Hebreus que o Senhor Jesus foi aperfeiçoado e aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Comentei há não muito tempo atrás aqui de uma conversa que um dia tive com meu pai. Falei: mas Jesus era perfeito, ele nunca pecou. E se o pecado é desobediência, ele nunca pecou. Ele sempre foi obediente. Como é que ele aprendeu obediência? Eu lembro que na época meu pai falou assim: não está falando ele aprender os primeiros níveis, está falando ele aprender o último nível. E eu achei uma resposta tão evasiva, e eu pensei: eu acho que o velhinho não tem o que falar, está tentando me trollar. Deixei por isso mesmo, anos se passaram para que entendesse a resposta do meu pai. Um dia eu estava lendo Filipenses capítulo 2, eu quero terminar lá com você. Se você puder, abra comigo. Filipenses capítulo 2, verso 5, a Escritura diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse até a morte está falando do último nível da obediência. E esse, embora Jesus nunca tenha transgredido em absolutamente nada,
ele não havia sido testado nesse nível. E quando chega a hora, você conhece o dilema do Getsemane. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Hebreus capítulo 5 diz que ele ofereceu com lágrimas um forte clamor, súplicas, àquele que o podia livrar da morte. Basicamente, Jesus está dizendo, se tiver um plano B, mas ao mesmo tempo ele dizia, mas seja feita não a minha, seja feita a sua vontade. Esse homem que nunca desobedeceu, ainda está sendo aperfeiçoado e aprendendo os próximos níveis. A pergunta é, e você? Mas só existe um lugar onde nós podemos estar. A Bíblia diz, Jesus se ajoelha diante do Pai. Eu honestamente não concordo com as igrejas que pregam você só pode orar de joelhos. Eu fico imaginando que não foi o jeito que Jonas orou dentro do peixe, não foi o jeito que aquele ladrão da cruz orou. Nós temos vários exemplos de gente que orou sentar de joelhos, mas nós somos de um extremo. Simplesmente combater que não tem que ser só de joelho para quase nunca orar de joelhos. E nós temos vários exemplos bíblicos. Paulo diz, por essa causa me coloco de joelhos diante do Pai. A Bíblia diz que Jesus ajoelhou-se. Isso fala do quê? De rendição. Os antigos, quando um crios, um senhor, o governante passava, eles simplesmente inclinavam seus joelhos, reconhecendo que ele que tinha autoridade. Quando Jesus dobra os seus joelhos, está dizendo ao Pai Celestial, a vontade tem que prevalecer a sua, não a minha. Eu estou aqui abrindo meu coração. Eu estou falando dos meus sentimentos, a minha dor, mas o que eu mais quero é me sujeitar à sua vontade. Agora a Bíblia diz que agiu dessa forma. Olha o que a Bíblia diz. Verso 9 de Filipenses 2, vou ler do 9 ao 11. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deixa-me te dizer como é que tudo termina. O Evangelho era anunciado falando que Deus fez de Jesus Senhor e Cristo, que Ele é o Senhor de todos. Para esse fim, Cristo morreu e ressuscitou. Lemos no início, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. A verdade é que haverá um dia do desfecho de todas as coisas, onde a Bíblia diz, todo joelho há de se dobrar diante dele, reconhecendo, você é Senhor Kyrios, o seu governante absoluto. A Bíblia diz, onde isso vai acontecer? O joelho de toda a criatura. Nos céus, anjos, na terra, homens. Mas a Bíblia diz, debaixo da terra, até mesmo demônios, um dia vão se curvar diante dele. Glória a Deus. Dizendo só Jesus, aplausos, ecus, aplausos. O problema é que alguns só vão se curvar quando não tiver mais oportunidade de serem afetados pelo reconhecimento, quando já estiverem debaixo de condenação. Honestamente, espero que os meus e os seus joelhos estejam se dobrando, não só desde já aqui na terra, mas que a gente esteja na turma dos que nos céus vão se govar diante dele, porque debaixo da terra não é o plano de Deus para nenhum de nós. O problema é que os que deixarem para reconhecer o Senhor, e só depois não poderão ser afetados mais pelo reconhecimento. Hoje, o reconhecimento de rendição voluntária, aquele que é Senhor, é uma volta ao plano original de Deus, que cria o homem para andar em obediência. Deus não tem nenhuma necessidade da nossa obediência. Sem obediência, existe separação. Nós não temos mais conexão, intimidade e comunhão com o Criador. Não há como a gente olhar depois do sermão todo do monte. Você lembra como Jesus termina? Ele termina ensinando sobre a importância de não ser apenas ouvinte, mas ser praticante. Deus espera que eu e você não apenas conhecemos a palavra, espero que a gente ande nela. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo escreve sobre alguns que têm aparência de piedade, mas negam o poder. Ele fala como crente, ele age como crente, ele veste como crente, ele vai nos ambientes de crente. Mas a conduta do dia a dia está negando o poder que empodera parar a obediência. Porque, de alguma forma, às vezes nós estamos querendo viver o ambiente, mas nós estamos negando a essência. Ter Jesus como Senhor é mais do que ter uma confissão. Nós precisamos demonstrar isso a cada atitude, evitando o pecado. Quando existe algum tipo de pecado cometido, e o pecado deveria ser uma surpresa e não planejamento.
e você precisamos ter atitudes imediatas de arrependimento, de humilhação, de conserto, onde a gente volta a se sujeitar ao senhorio de Jesus. O Senhor de Jesus é o tema central. Essa é a razão pela qual ele veio. E é você acreditar que ele morreu, ressuscitou só para perdoar pecados, mas não deixá-lo ser Senhor da nossa vida. Não poderia estar mais incompleto ou mais distante da verdade. Eu não vi te apontar o dedo nem jogar pedra em você. Honestamente, eu fico pensando que essas são verdades que eu queria ter entendido com mais clareza desde o início da caminhada. Eu queria ter sido exposto a esse tipo de ensino e de compreensão mais rápido, porque isso nos permite, ao entender o que Deus quer, saber exatamente o que é que nós precisamos para corresponder a Ele, para estar dentro daquilo que Ele tem para nós. Então eu gostaria que nós pudéssemos encerrar tendo um tempo de oração. E durante esse tempo de oração, eu gostaria que você pudesse reafirmar o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Talvez você esteja nesse lugar pela primeira vez ou nos acompanhando pela transmissão e você ainda não fez de Jesus o seu Senhor. Eu não estou falando de ser simpatizante dele. Eu não estou falando apenas de acreditar que ele existe. A fé que salva, ela reconhece o que ele fez. Ele veio restaurar o problema da rebelião e rebelião, nos levando de volta a um lugar de obediência. E o primeiro passo que nós somos dar é a rendição ao governo dele, dizendo, eu me submeto, eu te reconheço, Quiro, Senhor da minha vida. Se você não fez isso ainda, eu não quero que você vá embora. Senta uma decisão mais importante da sua vida, dessa atual terrena e da vida eterna futura. Talvez haja pessoas aqui no nosso meio nos acompanhando que um dia tomaram essa decisão. Mas vocês talvez hoje se classifiquem naquele time dos Gálatas, para quem Paulo fala, vocês corriam tão bem. Quem pediu vocês de continuar a obedecer? Por que vocês arrefeceram da obediência? Isso significa que tudo está acabado. Não significa que o Deus que te ama profundamente está te chamando de volta, dizendo, vamos retomar a corrida, vamos recomeçar. Você pode voltar a esse lugar. E talvez você precise hoje de uma reconciliação formal com Ele, de um recomeço mais uma vez. Mas eu creio que todos nós precisamos nos expor a uma ação e um toque de Deus. Muitas vezes nós acreditamos que o ambiente de oração é apenas o lugar onde buscamos em Deus que Ele atenda nossas necessidades. Porque Deus nunca colocou limites para nos prender, mas para nos proteger. O desejo do meu coração é ser guiado por Ele, governado por Ele. Nós precisamos entrar mais profundamente nesse lugar onde as batalhas interiores são vencidas em um ambiente de rendição. É ali que começamos a experimentar de maneira muito mais clara o governo do Senhor sobre a nossa vida. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Amém. Vamos ficar em pé. Antes de encerrarmos, peço por gentileza que ninguém saia apressadamente. Nós queremos orar por 2 grupos de pessoas. Quem está escalado para isso, pode vir aqui à frente. Queremos dar a oportunidade para que seja feita uma oração por aqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus ou que precisam se reconciliar com Ele. Talvez você pense, pastor, não é que eu nunca tenha decidido, mas hoje algo fez sentido de uma forma diferente. Talvez você já tenha feito isso antes, mas agora seu coração está apertado, sentindo a necessidade de reconhecer publicamente o senhorio de Jesus. Ouça o que está acontecendo dentro de você. A Bíblia diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o coração. Às vezes não sabemos explicar, mas algo dentro de nós insiste, você precisa disso. Então, para você que deseja entregar sua vida a Jesus pela primeira vez, ou voltar para Ele depois de um tempo afastado, ou até reafirmar o senhorio de Cristo de uma forma mais consciente e profunda, queremos abrir essa oportunidade agora. Nós não vamos orar com você sentado aí onde está. Esperamos um posicionamento, porque essa foi a instrução do nosso Senhor, Quírios, aquele que governa. Ele disse, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos nos céus. Isso é algo que precisa ser resolvido publicamente. E para você que está visitando, quero deixar algo bem claro, ninguém aqui está para julgar você. Pelo contrário, todos estão torcendo por você. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Esse é, sem dúvida, o momento mais esperado do culto.
E quando alguém toma essa decisão, nós celebramos. Então não se assuste com os aplausos, eles são sinal de alegria, não de julgamento. Dito isso, eu pergunto, quem nesta manhã deseja entregar sua vida a Jesus, se reconciliar com Ele, ou reafirmar publicamente o senhorio de Cristo? Levante bem alto a sua mão. E mais do que levantar a mão, eu quero te convidar a sair do seu lugar. Vem aqui à frente, mais perto de nós.